Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Raio-X Fácil, com mais um vídeo hoje. Hoje eu vou mostrar para vocês como posicionar uma das estruturas do membro inferior, que é o pé. O raio-x tão comum de qualquer serviço, pronto-socorro, ambulatório. As duas incidências básicas para raio-x de pé é sempre frente, né, que é o AP, e a oblíqua, sempre oblíqua interna. Eu vou mostrar três incidências: AP, perfil e oblíqua. Tá? Primeira coisa, pedir para o paciente sentar na mesa. Ele pode ficar sentado ou em decúbito dorsal, deitado de barriga para cima, o que for mais confortável para o paciente. Esse exame é realizado fora do book. O filme que eu vou utilizar, o cassete, é um 24x30, paciente adulto, sentido longitudinal. Primeira coisa, depois do paciente sentado, eu peço para fletir a perna, dobrar, de forma que ele apoie o pé na mesa, tá? Com cuidado, pegando na região da canela do paciente, da tíbia, no meio da perna, vou levantar um pouquinho para que ele apoie no centro do filme. Então, é importante a parte plantar do pé, sola do pé, totalmente apoiada no filme. Cuidado com a inclinação da perna, tem que estar apoiada na mesma direção do pé. Distância foco-filme 1 metro, importantíssimo. A direção do raio para esse exame não é perpendicular, ele tem uma angulação cranial. Essa angulação é de 5 a 8 graus, mais ou menos, acompanhando o movimento do pé. Aqui nós temos o filme e aqui nós temos o pé. Então os ossos do pé, metatarsos, os ossos do tarso, eles ficam inclinados em relação ao filme. E, consequentemente, as articulações também ficam inclinadas no mesmo sentido. Eu preciso de angular o raio acompanhando esse movimento dos ossos e das articulações. Não podemos esquecer isso para realizar frente, o AP do pé. Não pode esquecer, tá? Angulação cranial sempre, tá? A centralização do raio será na direção do terceiro metatarso, tá? Na parte proximal do terceiro metatarso, que vai dar o centro, né, no meio do raio-x do pé. Colimação suficiente para o pé, tá? Eu vou mostrar para vocês agora como fica essa colimação. Então aqui está colimado, percebe a centralização do raio no meio do pé. Então a colimação eu não exagero, não deixo ela totalmente aberta, eu deixo ela fechada o suficiente para o pé, com uma pequena sobra, tá? Sem cortar os dedos do pé. Então essa é a colimação correta para o raio-x de pé. Na sequência eu vou mostrar para vocês a descrição do posicionamento importante. Paciente sentado com a perna do mesmo lado do pé a ser radiografado, fletida, dobrada, de forma que a sola, a planta do pé esteja apoiada no filme 24x30, sentido longitudinal. Identificação ao lado direito do paciente, distância foco-filme 1 metro, com angulação do raio, sentido cranial, de 5 a 8 graus. O raio vai incidir, ele vai entrar no meio do pé, que é na direção do terceiro metatarso. Tá? Estruturas demonstradas: todas as falanges, todos os dedos do pé, os metatarsos, parte dos ossos do tarso e o osso do calcâneo eu não visualizo, porque tíbia e fíbula estão na frente do calcanhar. Então eu não visualizo todos os ossos do tarso, ok? Agora eu vou mostrar para vocês o posicionamento de oblíqua. Retiramos a angulação, deixamos o raio perpendicular, né? Tiramos o filme que já foi radiografado, troco
pego outro do mesmo tamanho, 24 por 30, no mesmo sentido longitudinal. Então, o primeiro movimento é, eu tiro o pé do centro do filme e deixo a sola dele toda apoiada, a planta do pé. Depois eu vou pedir para o paciente inclinar a perna e o pé junto, levantando a parte lateral do pé, desencostando a parte lateral do pé. O raio vai incidir na mesma região, no meio, no centro do pé, na direção do terceiro metatarso, tá? O que vai diferenciar é as estruturas visualizadas. No AP eu visualizo as estruturas em AP, de frente. Na oblíqua de pé eu vou visualizar as estruturas em oblíqua. Então, várias articulações do pé vão se abrir, vão ser melhor visualizadas na oblíqua e os ossos também. Uma outra diferença importante é que no AP, na frente, eu não visualizo o calcâneo. Já na oblíqua eu consigo visualizar o calcâneo também. Então, nessa incidência, as estruturas visualizadas são todos os dedos do pé metatarso, todos os ossos do tarso eu consigo visualizar. Tá? Então, a descrição do posicionamento, o paciente continua sentado nesta situação, que é mais confortável para ele, com a perna do lado do pé a ser radiografada fletida, levemente dobrada, com a parte medial do pé, na parte da planta do pé, encostado no filme, 24 por 30, sentido longitudinal. Identificação lado direito do filme, distância do filme-metro. O raio é perpendicular, incidindo no terceiro metatarso, do centro do pé. Esse raio-x o médico pede normalmente para visualizar fraturas ou luxações. Bem, agora eu vou mostrar para vocês o posicionamento do pé perfil. Nessa situação, eu preciso que o paciente deite totalmente. Não dá para ele ficar sentado. Eu não consigo realizar um perfil nem de pé, tornozelo e perna com o paciente sentado. Então a gente pede para o paciente deitar. Chega um pouquinho para o seu lado direito, por favor. Deita de lado para cá. Então, para essa incidência de pé perfil, eu vou utilizar o filme 24 por 30, só que nós vamos agora mudar o sentido do filme. O filme será posicionado no sentido transversal. Então, o filme continua 24 por 30, sentido transversal. Então, o paciente já está com o pé lateralizado, o corpo também. Então, eu vou colocar o filme por baixo do pé. E aqui nós temos que ficar atentos à centralização do pé em relação ao filme. Aqui eu percebo que está um pouco fora do centro, uma possibilidade de mexer a mesa. Não preciso que o paciente seja arrastado para a lateral. É importante a gente usar como referência a linha da planta do pé para deixar paralela essa linha com a borda do filme, da parte transversal do filme. E centralizado no meio do filme. Não é difícil perceber que está fora do centro ou que está cortando. Nós temos que olhar todos os dedos do pé dentro do filme e na parte posterior do pé o calcâneo tem que estar dentro do filme. Paciente decúbito lateral. Nessa posição aqui, com a perna direita do mesmo lado, eu já consegui um perfil do pé. Dependendo do paciente, pode ser que eu necessite de transpassar a perna para o outro lado. Tá? Aqui não alterou nada a posição do pé, então eu posso deixar da forma mais confortável para o paciente, desde que não altere o movimento da estrutura em cima do filme, certo? Então a descrição desse posicionamento do perfil de pé é com o paciente em decúbito lateral. Neste caso, como é o pé esquerdo, então ele está em decúbito lateral esquerdo, com a parte lateral do pé encostada no filme 24 por 30, sentido transversal. Distância foco-filme 1 metro, raio perpendicular, incidindo no meio do pé, na parte medial, né, da
incidindo na parte medial do pé e no centro. Estruturas demonstradas com sobreposição, a parte dos ossos do metatarso. O calcâneo fica evidenciado em perfil absoluto e os dedos metatarsos e tarsos, vista lateral com sobreposição. Então, neste caso, esse raio-x ele é muito útil para o médico para a visualização de corpo estranho. O que é corpo estranho? O paciente pisou num prego, parafuso, caco de vidro. Esse raio-x é muito útil porque eu consigo ver aqui profundidade que esse artefato, esse metal, enfim, ele entrou no pé se ele atravessou do outro lado. Para visualizações de fraturas, principalmente dos ossos do tarso, metatarso e falanges, essa incidência não é muito favorável. Por quê? Porque os ossos ficam todos sobrepostos, eu não consigo visualizar muito bem. Então, para fraturas é o suficiente o AP e a oblíqua. O perfil não é muito recomendável para fraturas dessas regiões.